Meus queridos irmãos, que a doce e bendita paz permaneça em nossos corações, e que Jesus permaneça nos proporcionando esse prazer, mais um ano, né, de labuta, de trabalho, para que possamos levar a palavra de Jesus aos mais distantes recantos do nosso Brasil, afora. Para nós é uma grande alegria, um prazer, né, estarmos juntos, separados, separados só materialmente, mas a nossa união é muito maior em almas ou espíritos. Só lembrando, hoje eu tive o maior prazer, a maior alegria quando iniciamos as atividades, né, da casa, no Manguzá. Me surpreendeu, não tanto, né, o número de pessoas que compareceram para a tarefa. Graças a Deus, superou a minha expectativa. E assim é, né? Esperamos que esse trabalho também chegue aonde a gente nem imagina que chegue. Estou feliz, mais uma vez, iniciando esse livro, Pontos e Contos, né? E a colaboração desses amigos, desses irmãos, confrades e confreiras, é que nos faz com que a gente possa permanecer com essa garra, com essa fé, com essa decisão de levar a palavra ao mais longe possível. Assim sendo, como de praxe, convidamos sempre uma pessoa que já está no grupo para que possa ler uma mensagem, fazer a prece. Ou a mensagem é outra pessoa poderá fazer a prece. Vamos iniciar. Sejam todos bem-vindos. Eu vou fazer a mensagem. Se a Genô faz a prece depois, pode ser? Pode ser? Então vamos lá. Do livro Vigiai e Orai, né, do irmão José Carlos Bacelli. Por que não fez? O homem perde muito tempo sobre a terra. Estaciona por longos anos à margem da estrada que lhe compete percorrer. Distancia-se de suas possibilidades. Ver passar a juventude. Assiste ao declínio das forças físicas. Prepara-se a vida inteira, quase, para o que nunca fará. Quando acorda de seu estado letárgico, os seus dias no corpo escasseiam. Não tem mais o vigor de outrora e a passagem em torno já não é a mesma. Quer retroceder, correr atrás do sonho que agora observa pelo retrovisor da existência, mas não pode. Lamenta-se, inutilmente. Por que não fez no exato momento em que tomou consciência da necessidade de fazer? Então, essa é a nossa mensagem. Por que não fez? Às vezes a gente acha que a gente está aqui eternamente. A gente esquece da nossa finitude do corpo físico e não fazemos as coisas que a gente se propõe a fazer. Então, que façamos agora, vivamos agora, amamos agora, perdoamos agora. Senhor Genô? Ok, sou eu, convocado para a noite? Intimado. Seja bem-vindo. Tá. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite a todos que estão presentes nessa sala. Vamos pedir permissão, Mestre Jesus, equipe espiritual desse trabalho. Vamos manter a fortaleza dos nossos ânimos para que possamos resistir a todos os embates que venham surgir em nosso caminho. Vamos equilibrar a nossa mente, marchar sempre com a cabeça erguida, confiante na espiritualidade maior, e venceremos todos os obstáculos da caminhada. O sofrimento pode aparecer para todos nós, mas ele nunca é um mal que surge em nossas vidas. É uma dor mestra que faz com que
busquemos fazer uma reflexão sobre o porquê e para que precisamos passar por tudo isso. E assim, Senhor, em teu nome, em nome da equipe espiritual, envolva aos expositores da noite de hoje, para que possam triunfar com o conteúdo apresentado a cada um de nós, que também possamos penetrar nessa compreensão e sairmos daqui melhor do que chegamos. Muito obrigado, Senhor, que a tua paz, a tua misericórdia, o teu amor esteja hoje e sempre conosco. Muito obrigado. Pronto, assim sendo, iniciamos mais uma reunião de hoje. Desejamos a todos muita paz e pedindo mais uma vez a Sinai de para que apresente ou reapresente os facilitadores da noite de hoje. Sinai. Boa noite a todos. Boa noite a todos, não é? Sejam todos bem-vindos. Desde a prece e a mensagem de hoje, né? Todos nós somos convidados ao trabalho, não é? Então, assim, sentimos felizes em retornar essa atividade de hoje, coincidentemente ou não, iniciando mais um livro de estudo, Contos e Contos, do Irmão X, por Humberto de Campos. Hoje temos expondo, apresentando, não é? Elvira, Hans Rios e Alberto Pina serão os facilitadores da noite de hoje. Creio que a maioria aqui já conhece os irmãos, mas para aqueles que estão chegando pela primeira vez, Alberto Pina, ele é de Santo Amaro, da Purificação, na Bahia. Ele está vinculado à sala de estudo Chico Xavier, desenvolve vários trabalhos, né, com muito compromisso e responsabilidade e dedicação ao Evangelho de Jesus. E também recebemos nossa irmã Elvira, que também é uma baiana, mas que hoje se encontra em Ponta Grossa, no Paraná. Também é uma trabalhadora voluntária da Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos necessitados, né? Também ela vem já há alguns anos dedicando suas horas, né, aos estudos, nas reflexões doutrinárias e nas atividades de divulgação da doutrina espírita. Então, sem mais delongas, não é? Para que a gente possa usufruir do banquete que será trazido para todos nós. Sintam-se todos abraçados. Eu acho que todo mundo estava com saudade, né, do domingo, né? Voltamos aí das férias escolares, dos nossos estudos, mas que Deus nos abençoe, que a espiritualidade, os mentores, né, que nos guia, nos orienta, possa cada vez mais nos fortalecer a buscar o conhecimento e tentarmos colocar em prática, que é o mais desafiador. Então, Alberto e Elvira, fiquem à vontade com a palavra. Pode seguir aí. Sejam bem-vindos. Então, vou passar a palavra daqui a pouco para o Alberto, mas que bom, né, que voltamos depois das férias. Trouxe a imagem aí, né, do Cristo repartindo pão. E hoje, eu e Alberto, a gente vai repartir um pouquinho, né, do nosso pão do conhecimento, das nossos estudos aí, no primeiro capítulo desse livro. Então, vou deixar nosso amigo Alberto iniciar. Meus amigos, boa noite para todos, muita paz, e é com muita alegria, né, e responsabilidade que eu aceito, né, esse trabalho, esse convite que foi nos dado, né? Eu me sinto assim, uma responsabilidade grande, trazer para vocês a apresentação dessa obra maravilhosa, porque o que Chico e o Irmão X nos traz nesse livro é justamente lições, pontos e contos do nosso dia a dia. É uma didática do Evangelho de uma forma bem simples e bem fácil de a gente ver nas histórias, nos capítulos que a gente vai, né, estudando e que a gente vai ver no decorrer desses domingos que nós vamos ter a felicidade de nos encontrar aqui.
lições maravilhosas, onde a gente vai poder se ver também nessas historinhas, né? Então, foi, assim, de uma sabedoria e de uma simplicidade muito grande. Esses dois espíritos, né, juntos, conseguiram deixar para a gente lições que, com certeza, vai nos nortear, né? Então, eu vou apresentar essa obra de uma maneira bem sucinta, né? Para que nossa amiga Elvira ela consiga também falar um pouco do primeiro capítulo. Porque o importante é o que tem nos capítulos, né? Mas o que essa obra, Contos e Contos, que foi psicografada por Chico e ditada pelo irmão X, ela é uma das joias da literatura espírita. Ela se destaca pela vivacidade, né, e pela profundidade da pedagogia. Diferente dos tratados teóricos densos, este livro utiliza a crônica e o conto como ferramentas para transpor os ensinamentos do Evangelho para a realidade prática e cotidiana. Então, o irmão X, com seu estilo inconfundível, que mistura ironia fina com bom humor e uma observação arguta da natureza humana, convida o leitor a uma reflexão honesta sobre a coerência entre o que se acredita e o que se vive, o que se pensa e o que se faz. Então, a gente precisa, e um dos temas importantes desse livro, ele nos fala, né, o perigo do conhecimento que a gente tem sem a prática. A gente vai observar em um dos capítulos essa grande observação que é marcante de tanto conhecimento que a gente adquire e a gente não consegue colocar no mínimo na prática, pelo menos pelas mudanças que o Evangelho propõe na nossa vida diária. Então, é um grande perigo a gente adquirir, né, tanto conhecimento e não saber colocar em prática. Então, o livro ele aborda temas cruciais, como a responsabilidade individual. Esse livro ele vai nos mostrar o nosso papel na sociedade, o nosso papel na vida como espírito, né, as nossas funções que a gente exerce e a responsabilidade que a gente tem em assumi-las e levá-las com responsabilidade. Muitas vezes a gente se esquiva delas e perdendo a grande oportunidade de crescer, de aprender, né, e assumir aqueles compromissos que nós programamos no plano espiritual. Outro assunto importante que ele nos trata nessa obra é a mediunidade sem misticismo. Olha, nós precisamos ver e tratar os espíritos que estão fora da matéria como coisas normais, como um relacionamento normal, sem precisar criar nichos nem altares para os espíritos. Eles não querem ser adorados. Eles querem entrar conosco numa relação de comunicação, onde haja essa possibilidade da gente interagir nessa comunicação, né, de espíritos encarnados e desencarnados, e a gente possa aprender alguma coisa com ele. Então, esse livro, de uma forma muito natural, ele desmistifica, né, esse misticismo que a gente ainda tem sobre o plano espiritual e principalmente os espíritos, quando a gente acha que só por ser espírito está fora da matéria, a gente precisa, né, criar nichos e altares para eles e chegar ao ponto de adorá-los. O Espiritismo e essa obra ela vai trabalhar muito isso de uma forma bem natural. E outro aspecto importante dessa obra é para nos mostrar a imortalidade sob uma ótica desmistificadora. Tá? Então, qual é a proposta que o livro vai nos dar para nos vermos como seres em evolução, em trabalhos simples, mas importantes no dia a dia. Não é preciso a gente idealizar propostas mirabolantes, impossíveis da gente realizar, né? Porque a gente precisa também nos ver como seres em evolução, temos deficiências, limitações, e que precisamos entender que esse processo, ele às vezes é lento, mas é seguro, é conquistado com muita, vamos dizer assim,
com firmeza, né? Não é algo que a gente constrói brincando de maneira irresponsável, não. A construção da nossa evolução é através de exercer os nossos papéis, as nossas responsabilidades, né? Com determinação e compromisso. É uma coisa lenta, mas segura, né? E eterna, né? Então, muitas vezes a gente fica assim, a gente tem aquela ideia de que precisamos evoluir rapidamente. Não, é melhor você evoluir de uma maneira segura, estável, né? Lentamente, do que você abruptamente querer abraçar tudo e não absorver, não integrar a proposta que esse livro vai nos dar e que a própria doutrina nos mostra, né? Então, são 3 aspectos importantes dessa obra. Em Contos, o autor espiritual alerta para o perigo do conhecimento estéril. Aquele indivíduo que acumula na memória, mas não aplica na reforma dos próprios hábitos. O autor reforça que a morte não é um passe de mágicas que transforma o ignorante em sábio e o egoísta em santo. É o que eu estava falando. É preferível que a gente lentamente vá se construindo esse processo evolutivo, integrando e absorvendo tudo isso que a gente vai aprender de uma maneira que a gente integre, não uma coisa superficial, rápida e ligeira, né? Nessa ânsia de atingir o quê? Né? Se a evolução é algo que está em questão assim, de níveis de despertar da consciência e de aplicabilidade do que a gente está internalizando. Né? Então, por isso que a gente vem para o plano físico. Por isso que essas historinhas ela vai nos mostrar de maneira simples, né, como aplicar no nosso dia a dia esse processo evolutivo. Né? E outros temas que eu observei nesse livro, ele vai tratar de assuntos como a realidade da vida imortal, como é essa relação, né, do plano espiritual com o material. Ele vai mostrar o papel educativo da dor. A gente vai ver nos capítulos que vão ser aqui abordados pelos palestrantes essa questão da dor, um processo educativo e não punitivo. Vai tratar do livre-arbítrio e falar da fatalidade. Olha que temas maravilhosos, né? Vai falar da importância da caridade e do amor. Vai tratar de temas como ciência e religião. Vai falar de temas da transitoriedade, das glórias materiais, do status, da riqueza. Vai falar de tudo isso. Não é? Vai falar da justiça humana e da justiça divina. Vai falar entre a comunicação dos 2 planos. Né? Ela vai falar do valor terapêutico, né? Ou o valor do trabalho pessoal, o valor do nosso trabalho pessoal. E vai falar também de família, do laço, a importância da paternidade, da maternidade, dos afetos. Então, são temas que esse livro vai abordar e que nós precisamos nos ver ali numa proposta que o Evangelho do Cristo vai nos nortear para o nosso dia a dia. Então, é um livro escrito com uma sabedoria incrível, de uma maneira que todos podem acessar, né? Todos, né? De níveis intelectuais ou não. Todo mundo tem a capacidade de entender essas lições de uma maneira bem simples. Né? E para finalizar aqui a apresentação do livro, essa obra ela define o Evangelho de Jesus não como um conjunto de regras externas, mas como uma carta do mundo, que deve ser escrita no coração de cada homem para que a paz real seja estabelecida através de narrativas envolventes, como sobre personagens que enfrentam desafios comuns, tipo como doenças, desânimo, a vaidade. Então, o leitor que vai ler a obra e aquele que vai escutar aqui nos domingos seguintes e vai ter a oportunidade também de trocar ideias, também fazer perguntas, né? E ele vai
ele vai se perceber esses problemas que o livro vai falar, nós também passamos, né? Como doenças, o desânimo, a vaidade, né? Então, o espectador, aquele que vai ouvir e vai ler o livro, ele vai ser conduzido a compreender que o reino de Deus é um regime, é uma regra de serviço e dever. Olha, quem ainda pensa que veio para a Terra só para brincar, está perdendo tempo. Claro que a gente tem que ter um momento de lazer, de diversão, mas a responsabilidade, o nosso papel aqui é o serviço no bem e os nossos deveres. Então, o livro ele vai falar muito disso. Onde os melhores têm a obrigação de auxiliar os piores. Em resumo, Pontos e Contos é um manual de lucidez espiritual que nos lembra que a evolução em resumo, Pontos e Contos é um manual de lucidez espiritual que nos lembra que a evolução não é um salto no desconhecido, mas uma construção paciente, feita ponto a ponto, no laboratório da vida diária. É leitura indispensável para quem busca entender o Espiritismo como bússola para a conduta ética e para o progresso moral constante. Então, gente, eu fico aqui, né, com essa apresentação do livro, não precisa mais a gente adentrar mais nos assuntos, porque eu fiz de uma forma bem sintética, mas é tudo isso que o livro propõe, né? E eu proponho também que a gente leia ele no dia a dia ali, para grandes reflexões, né? Agora eu passo a palavra para a nossa amiga Elvira, para ela dar continuidade ao trabalho. Precisando aí, querendo é só me interromper que a gente faz essa troca de figurinha. Obrigada, viu? Mas bem legal aí que a gente comece a ver o livro, né? Um livro, não como um simples livro, uma capa só, né? Alguma coisa que a gente pega e diga, eu vou comprar isso por cada capa. Olha a profundidade, né, do texto, quando a gente tem esse olhar que Alberto nos traz. Então, a obra, né, como o Alberto já falou, né, tem muita coisa para a gente ver nesses próximos domingos. Então, vamos continuar. Hoje a gente vai um pouquinho além, porque a gente fez o primeiro e último. A gente vai além de iniciar a obra, falar sobre a obra, falar sobre o capítulo, e depois, no último também, a gente vai ter esses dois primeiros encontros, o primeiro e o último encontro um pouco mais extenso. A gente pede um pouco de paciência a vocês. Então, como todo mundo sabe, né, esse livro, ele foi psicografado por Chico Xavier, né? Não precisa a gente falar que foi Chico Xavier, acho que todo mundo aqui já sabe quem é. E quem editou esse livro foi Humberto de Campos, que por questões de direitos autorais, né, houve um certo conflito aí com a família, os herdeiros e descendentes de Humberto de Campos, então ele passou a se denominar Irmão X, né? E aí é outra história que dá até outra palestra. Mas Humberto de Campos, né, ele era um jornalista, ele era um crítico, contista, né, nasceu no Maranhão e ele desencarnou em 1934, no Rio de Janeiro. Então, é ele quem nos traz, pelas mãos benditas de Chico, esse livro, que tem pontos para a gente parar e analisar, e tem contos também para a gente se encontrar lá, como bem o Alberto falou. Então, a gente vai trazer o primeiro capítulo, que denomina-se O Programa do Senhor. E eu queria convidar vocês, todos que estão aqui, para estar lá dentro, para se sentir, ou para se transportarem para a frente de Jesus, sentados, né, num belo campo, escutando esse mestre falar. E estamos todos esfomeados. De quê? Não sei. De que a gente tem fome? Paramos e vamos começar fazendo essas perguntas. De que a gente tem fome? Então, meu primeiro convite é que nós
seremos a turba faminta. Todos nós aqui, quantos estamos? 19. Somos nós, os 19 famintos que estamos lá, perto de Jesus, no meio daquela multidão. Né? Então, Humberto de Campos começa assim: à frente da turba faminta, Jesus multiplicou os pães e peixes, atendendo às necessidades dos circunstantes. Então, somos nós que estamos lá. Então, é esse o convite. Eu trouxe um videozinho que eu vou passar os últimos minutos dele. Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E ele respondeu: não vou. Mas depois... Deixa eu passar lá o rapidinho que eu quero. Gente, o meu mouse tem hora que ele não funciona. Mudou de... Tem hora que o mouse fica de piti, mas eu acho que é isso aqui. Vamos lá. Assim, isso. Pequenos pedaços. Tá, eu vou colocar aqui. Pronto. Precisa de mais? Me dá mais aqui. Ah, sim, claro. Ali. E você quer mais? Toma aqui. Pega mais esse pedaço de pão. Agora acabou. Isso é melhor do que a calda. Essa é a última. Essa é a última. Tá bom. Telemaco, pode pegar a cesta. Olha. Olha! A sua cesta está aqui. Você viu isso? Isso é incrível! Eu mantive vocês aqui todo esse tempo dando alimento espiritual. Mas vocês, obviamente, precisam de comida de verdade agora. Então vamos comer! Vamos voltar lá. Então, só para a gente se sentir, eu só trouxe essa passagem, que é um pedacinho do filme The Chosen, né? Que fala da multiplicação dos pães, para a gente se sentir lá. Então, Jesus, ele está à frente dessa turba que nós estamos lá sentados, nós estamos famintos. Famintos mesmo do pão material. Aquelas pessoas estavam com fome. Então, quem é que estava lá além de nós? Só nós, espíritos, que já estudamos as máximas do Evangelho? Não. Humberto diz assim: além dos peregrinos, em grande número, que se adensavam habitualmente em torno do Senhor, buscando consolação e cura, estavam mercadores da Idumeia, negociantes da Síria, soldados romanos, camereiros do deserto. Ali se congregava em multidão, na qual se destacavam as exclamações das mulheres e o choro das criancinhas. Então, além de nós espíritas, estavam curiosos,
pessoas que não acreditavam no mestre, pessoas que queriam prendê-lo, pessoas que não estavam nem aí, nem estavam chegando. Mas tinham aquelas pessoas que acreditavam naquele mestre, naquele homem de Nazaré. E Humberto de Campos, né, dá uma denominação de Jesus nesse conto de príncipe. Então, nós estávamos junto àquele pessoal com fome. Jesus só tinha poucos pães e poucos peixes, mas ele conseguiu multiplicar, né? Mas estávamos também com fome de outras coisas. Essas fomes que nós temos diariamente, de justiça, de amor, de carinho, de compreensão, de olhar. Então, nós estávamos no meio dessa turba, cheios de fome. E Jesus, ele faz o milagre do pão, da multiplicação dos pães. Porque ele podia, né, ter mandado todo mundo embora. Mas muitas pessoas estavam ali passando, outras estavam seguindo Jesus, outras vinham de muito longe. Com certeza as pessoas não iam aguentar andar muitos quilômetros com fome. Já estavam ali por horas ouvindo o pão que ele estava dando espiritual. Então, são essas pessoas que estão lá. Estão lá para quê? Com vários intuitos, como eu falei. Porque depende de quem está. Quem está tem um intuito. E Jesus, ele mesmo fala, né? Já dei o pão espiritual, agora vamos comer. E aí ele nos diz assim, e Jesus, após renovar as promessas do reino de Deus, de semblante melancólico e sereno, contemplava os seguidores na iminência do monte. Semelha-se realmente a um príncipe. Então, essa é a denominação que Humberto de Campos nos traz nesse primeiro conto. E o que é ser um príncipe? O que é ser um príncipe para nós? Se nós pensarmos o que é um... Se eu perguntar a vocês o que é um príncipe, cada um vai me dizer. É o filho do rei, é aquele que é o herdeiro do trono, é aquele que todas vamos dizer assim, as atenções voltam-se para ele, é aquele cravado de uma coroa de ouro, com belas roupas. Só que aí, o próprio irmão X, Humberto de Campos, ele nos dá o que é, na sua concepção, ser príncipe. E na concepção da espiritualidade, óbvio, porque já traz tudo que Jesus nos ensinou lá atrás. Tudo que ele demonstrou do seu principado. Então, mesmo que a gente pense que príncipe é isso, vem cá, irmão X, e nos corta esse fio que nos leva sempre a achar que o príncipe está ligado a uma coisa muito bastarda materialmente. E ele diz assim, ó, príncipe materializado de súbito na terra. E o que é um príncipe para ele? Que tem suavidade que transparece na fonte excelsa. Então, um príncipe para a espiritualidade é alguém extremamente iluminado por amor, por suavidade, por paz, por luz. Né? Então, a nossa concepção de príncipe, de principado, é bem diferente da que Humberto dos Campos nos apresenta nessa simples frase. Semelhava-se a um príncipe materializado na terra pela suavidade que ele transparecia na fronte excelsa. A fronte dele era de uma iluminação tamanha que só trazia para a gente suavidade, tocada pelo vento que soprava de leve. Então, isso sim é a concepção mais próxima do que é ser príncipe na espiritualidade para um espírito de alta envergadura como era Jesus, né? E às vezes a gente não consegue entender as riquezas que este homem de Nazaré nos apresentava, mesmo tamanha era a sua pobreza de matéria, né, de material, que Jesus não era rico, mas era a sua riqueza de conhecimento, de amor,
das coisas do reino do Pai. Tamanha era. Então a gente às vezes ainda confunde isso. E a gente confunde isso aqui. Quem é que tem valor para a gente? Um mendigo sujo ou um político engravatado? Quem é que a gente escuta, estende as mãos, perde um pouco do nosso tempo para as pessoas bem vestidas, bem abastadas, ou para os mais simples, como falava o mestre, os estrupiados? Só para mexer com a gente mesmo, para a gente, porque às vezes a gente tem que parar de enfeitar muito as nossas ações e falas, né? E principalmente a forma como a gente exerce a nossa caridade. Então, será que a gente já entendeu a missão de Jesus? Quando a gente vem relatando os feitos de Jesus, como esse agora, que é a multiplicação do peixe e dos pães, será que a gente já entendeu o que Jesus queria? Será que Jesus queria mostrar o milagre pelo milagre? Né? A mediunidade pela mediunidade? O amor, ágape, que a gente sempre vive falando que a gente está bem longe de saber o que é que ele é, qual é a sensação de tê-lo, de senti-lo? Será que a gente já entendeu o que seria multiplicar pães e dar para pessoas famintas? Não materialmente falando? Como é que a gente tem feito isso na nossa vida? Tentado entender a missão de Jesus. Que ele mesmo falou que os mandamentos se resumem em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Né? E aí Humberto de Campos traz essas 3 perguntinhas lá no texto. Será que a gente já entendeu? Porque assim, ele já trouxe provas certas, certeiras, sem deixar dúvidas do seu poder. Ele foi o maior dos profetas. Porque os outros profetas, não queremos tirar a importância de cada um que teve no andar da humanidade, eles tiveram uma ligação um pouco mais afastada de Deus. Eles receberam a missão de Deus e continuaram. Jesus, ele era o filho desse pai misericordioso e que sofreu todas as dores na carne e no espírito. Na carne, porque foi crucificado, no espírito, porque ele sofreu por sua missão e sofria por nós. Né? Ele não seria o libertador daquela raça escolhida, daquela época? Então, Humberto de Campos traz dentro do texto essas perguntas para que mexesse com a gente. Se ele era tudo isso, por que até hoje a gente não conhece ele? Porque até hoje é tão difícil a gente segui-lo. É tão difícil a gente largar as coisas materiais pelas coisas espirituais. Né? Ninguém está falando que a gente tem que viver na miséria, na pobreza, na mendicância, não. Não dar valor a isso. Entender que tudo isso é passageiro. Por que quando a gente faz a nossa agenda da semana, o Evangelho no Lar, ir ao centro espírita, fazer a caridade, são as últimas coisas que a gente coloca. Mas a gente coloca ir para academia, fazer uma viagem, fazer isso, tudo muito ligado ao material. Porque se a gente tem todas essas provas de Jesus, por que é tão difícil fazer isso? Então, esse conto, embora ele seja pequenininho, ele é pequeno. Né? A gente lê em poucos minutos, todos esses 50 contos. Mas ele é muito profundo, porque mexe com a gente. Por que eu sei que Jesus é tudo isso, é filho de Deus, veio falar do amor, fez uma divisão de águas entre o Velho e o Novo Testamento. Eu nem vou falar de escrituras, eu vou falar de ações. Foi um divisor de água entre o meu agir olho por olho e o meu agir olho e um pouquinho de amor. Ou então, amor e um pouquinho de olho por olho. Mais ou menos isso. Esse divisor de água. Se eu sei que ele foi tudo isso, por que é tão difícil segui-lo? Por que é tão difícil eu escolher as coisas que são do reino de Deus? E aí, no meio desse diálogo,
existe, no meio desse conto tem um diálogo, né? Jesus, ele está na multiplicação dos pães, a gente está todo lá sentadinho, ouvindo, a gente já comeu nosso pedaço de pão, nosso pedaço de peixe, a gente já bebeu água. E no meio dessa turba toda, um homem levanta, Malebel. Um homem que era da justiça, né? Lá de Roma. E sem esquecer, ou então lembrando, que Jesus, a gente vai se transportar para lá, vivia numa época que o seu povo era oprimido pelo poder dos grandes, pelo poder romano e pelo poder vamos dizer, da religião. Né? Então, o povo estava oprimido, comprimido, sofrendo, passando necessidade, altos tributos, tudo andava mal. E quando esse homem chega, Jesus, todo mundo disse assim, ele vai nos salvar. Só que assim, se eu estou no meio de um tsunami, e alguém diz, eu vou lhe salvar, a gente espera que no mínimo nos tire de lá, tem um helicóptero, um avião, né? Se eu estou no meio de um naufrágio, que alguém chega com a boia, com um navio para me pegar, se eu estou no meio de um incêndio, que chame o bombeiro, que apague o fogo. Era isso que as pessoas pensavam de Jesus. Opa, ele chegou. Ele vai nos tirar desse inferno, vamos dizer assim. A gente vai pagar menos impostos, a gente vai ter uma vida igualitária, né? Só que, assim como a gente, eles também não entenderam o que Jesus veio fazer. E não entendiam, né, naquela época. E aí, no meio dessa turma, este homem levanta e faz, ô Jesus, vem cá que eu quero conversar com você. No meio do povo, ele faz indagações, porque Jesus, ele deu o pão espiritual, deu o pão material e esperava que as pessoas perguntassem, né, coisas. Como é que aconteceu esse milagre? De onde veio esses pães? E estava todo mundo calado. Só que aí, Malebel disse, peraí que eu estou aqui. Quero lhe fazer umas perguntas. E aí, novamente, eu convido vocês. Quantos de nós aqui, vou voltar à tela, 21. Quantos Malebéis tem aqui? Quem de nós é este Malebel? Né? Quem de nós? Quem de nós não ia ter curiosidade? Quem de nós ia estar incrédulo nesse momento? Por isso que o Alberto disse que é para a gente se transpor, né? Ou melhor, transpor aquela vivência de Jesus para o hoje, né? Então, ele levantou no meio da multidão, né? E aí, Humberto de Campos diz assim, Jesus, em silêncio, esperou que alguém lhe endereçasse a palavra. E Malebel não se fez de rogada. Então, Malebel suspendeu a mão e fez, Senhor, és verdade que é o arauto do novo reino? Jesus, sim, sem dúvida. E aí, continua ele, em que alicerce será estabelecida a nova ordem? Jesus, em obrigações de trabalho para todos. Como nós aqui, ele também tinha dúvida. Como é que vai ser esse novo reino aí? Né? Eu vou ganhar dinheiro? O senhor vai pedir currículo? A gente tem que ter LinkedIn? Tem que ter rede social? Eu não uso Instagram. A gente vai precisar tem que ter informação na área? Quantas vezes a gente olha para o outro, incrédulo, mesmo ele fazendo milagres de multiplicar várias coisas para nós? Quantas vezes a gente não acredita que o outro tem um potencial, né, de nos ajudar pela sua aparência, pela nossa falta de credulidade no outro, no ser humano? E aí continua, né, nosso amigo. Vai instituir uma organização hierárquica? E aí Jesus faz, como não? Óbvio que sim. Qual a função dos melhores? Jesus fala, melhorar os piores. E a ocupação dos mais inteligentes? Instruir os ignorantes. Olha só as respostas de Jesus
e as perguntas deste homem da justiça, do exército, vamos dizer assim. Senhor, e os bons? Que farão os homens bons dentro desse novo sistema, né, do reino? E aí Jesus fala, ajudarão os maus, a fim de que estes se façam igualmente bons. E o encargo dos ricos? Aí Jesus diz, amparar os mais pobres, para que também se enriqueçam de recursos e conhecimentos. Mestre, quem ditará semelhantes normas? Quem dará as ordens? Ele pergunta, né? E Jesus responde, o amor pelo sacrifício, que florescerá em obras de paz no caminho de todos. E aí ele ainda relutante disse, quem fiscalizará o funcionamento do novo regime? Jesus, maestro que é, a compreensão da responsabilidade em cada um de nós. Ainda tem um tantinho, mas eu queria parar aqui. Será que a gente já compreendeu a responsabilidade de estarmos aqui? Como bem lembrou nosso amigo Alberto, a gente não desceu para brincar? Será que a gente já compreendeu a responsabilidade que a gente tem na nossa família? Será que a gente já compreendeu a responsabilidade que a gente tem dentro do setor do nosso trabalho? Será que a gente já compreendeu a responsabilidade que a gente tem no centro espírita que a gente frequenta? Será que a gente já compreendeu a responsabilidade de abrir a boca e fazer uma palestra? Porque muitas vezes eu me pergunto, nossa, eu estou estudando uma coisa que eu nem faço. Porque falar é fácil, fazer. Será que a minha prática está bem aquém da minha teoria? Porque quem fiscalizará o funcionamento do regime, do nosso, do íntimo? Aí a gente pode chamar Kardec para nos ajudar. Quando ele pergunta, né, onde é que estão as leis de Deus? E os Espíritos dizem na nossa consciência. Será que a gente já compreendeu mesmo o tamanho da nossa responsabilidade enquanto espíritos imortais? A gente reencarnou. A gente veio aqui para a Terra porque a gente pediu para reencarnar. Porque a gente sabe que é aqui que a gente vai se melhorar. É na prática. A gente aceitou os pais, aceitou as regras, fez promessas, fez acordos e contratos lá no mundo espiritual. Será que a gente está cumprindo? E outra, pior, deixa eu falar, lembrar vocês, cumprindo sem reclamar. Não, gente, eu reclamo. Calma. Né? Será que a gente já entendeu? Então, esse nosso amigo aqui, como eu falei, ó, sou eu. São vocês. Malebel, somos nós. E por último, ele diz assim, Senhor, como tudo isso é estranho. Desejarás dizer que o reino diferente, né, que Jesus vai falar, abdicará de palácios, de exércitos, de prisões, de impostos e de castigos? Aí Jesus dá aquela última tacada para ele ficar quieto. Sim, dispensará tudo isso e reclamará o espírito de renúncia, de serviço, de humildade, de paciência, de fraternidade, de sinceridade e, sobretudo, de amor, de que somos credores uns para os outros. E a nossa vitória permanecerá muito mais incessante do bem com o desprendimento da posse na esfera de cada um, que nos próprios fundamentos de justiça até agora conhecidos no mundo. Perceberam a profundidade da resposta? Mas em contrapartida, para além disso, a nossa responsabilidade enquanto filhos de Deus.
Eu já li esse livro há muito tempo atrás e me deu vontade de dizer assim, olha, chega, tá doendo, não vou conseguir tudo isso. Tá, o bicho tá pegando, calma. É como eu disse, a gente tem que se transportar para lá. Gente, renúncia, serviço, humildade, paciência, fraternidade, sinceridade, amor, ponto. Acima de tudo, desprendimento da posse. E ele não falou da posse material, não, do meu carro, da minha casa, é de posse de como um todo. De eu achar que o filho é meu, que o marido é meu, que a mãe é minha, que eu faço o que eu quero, que tem que agir do jeito que eu quero, que eu tenho que abrir a cabeça. Muito mais além do que os fundamentos de justiça que a gente conhece aqui. E olha que a gente tem lei demais. Mas os fundamentos de justiça do reino de Deus são muito mais complexos e talvez na esfera que estamos, de um mundo de provas e expiações, de espírito tão ainda crespo de matéria, a gente nem consiga entender e pensar nos fundamentos da justiça divina. Por isso que eu disse que a gente precisa sentar ali, onde Jesus estava com aquelas pessoas, e se achar ali. Quem eu sou? Hoje eu sou uma baiana perdida no Paraná, que estou ainda sentindo a falta de uma mãe, que tenho filhos, que tenho netos, que sou mulher, numa sociedade muito cruel, com o sexo feminino, diga-se de passagem. Então é esta mulher que está sentada ali, com dores e mais dores e cansaços, né? Cansaços, leia-se, espirituais diversos. Então somos nós que estamos ali sentados, diante de um milagre da multiplicação que a gente não entende o que foi, como é, para onde que é, e quem está fazendo. Quantas vezes a gente está assim perdido? Igual a este homem, fazendo essas perguntas que lá no fundo a gente nem acredita. A gente nem tem fé. Porque este homem, ele não tinha fé. Ele desdenha de Jesus nesse texto. Então não é uma pessoa que acredita em Jesus e está agoniado, vamos dizer assim, né, como fala na Bahia, ensandecido de como é que faz para pertencer a este reino, que não tem palácio, que não tem prisão, que não tem castigo, que não prende, que não, né? Não, pior, eu sou aquela que desdenha desse mestre. Então, nesse instante, justamente com os doentes e aleijados, por que é que irmão X traz isso? Nesse instante, justamente com os doentes e aleijados, pobres e aflitos. Por que ele não falou assim, ó? Nesse instante, junto com aqueles homens e doutores da lei, com o cara da justiça, com os soldados, não. Ele trouxe a gente de novo. Nós somos os doentes, nós somos os aleijados, nós somos pobres, nós somos os aflitos. Então, depois de tudo que aconteceu, esses que somos nós, tomados de intenso júbilo, nós somos os necessitados, estamos muito felizes com o que Jesus falou. Mas no meio dele tem Malebel, o funcionário de Jerusalém. Olha só. Exibindo terrível máscara do sarcasmo na fisionomia, dantes respeitosa nas suas perguntas. Voltou as costas ao Senhor e acompanhado por centenas de pessoas, né, bem situadas na vida, deu-se pressa em retirar-se, proferindo frases de insulto e zombaria. Quantos de nós somos esse Malebel? Que mesmo doente, aleijado, pobre e aflito, a gente ainda se dá ao desplante de usar máscaras de sarcasmo com os nossos próximos e com o próprio Deus, quando a gente só acredita nas coisas de Deus quando está bom para o nosso lado. Depois a gente quer até barganhar quando a dor vem. Né? E quantas vezes a gente faz isso? Bota a máscara, fica
nem acredita nessa sua palavra, na palavra dele, dá as costas para ele e segue com aqueles que são mais bem situados na vida. Quantas vezes a gente faz isso? Várias. Eu já fiz inúmeras. Desdenhei das leis de Deus e quis seguir aquele que dá mais. Sabe aquele de seguir, dar a César o que é de César e a Mamon o que é de Mamon? Essa pegada. Então, esse é o cenário que nós todos estávamos lá atrás e muitas vezes nos encontramos hoje. Doentes, aleijados, pobres, desvalidos, desnutridos, de tudo, materialmente, espiritualmente, mas a gente ainda bota a máscara de Malebel e segue, lindo e feliz por esta encarnação, tropicando, tropeçando, sem se dar conta do que a gente está fazendo conosco mesmo. Né? Porque a gente esquece da lei de ação e reação. A gente sabe que no meio do caminho vai ter muitas pessoas que vão nos ajudar. Mas na hora do vamos ver cadê, somos nós e Deus. E eu digo até um pouco mais, nós e nós mesmos, eu e a minha consciência. Né? Então, ele termina com essa frase. O milagre dos pães fora rapidamente esquecido, dando a entender que a memória funciona dificilmente nos estômagos cheios. Eu acho que esse primeiro conto é um tapa para a gente muito grande. Quando tudo está bem, quando a gente está com a barriga cheia de tudo que a gente acha que não está tudo bem na nossa família, no nosso trabalho, no clube, nos lugares que socialmente a gente precisa estar, nos nossos vários papéis sociais, a gente dá as costas para Jesus. A gente dá as costas para Deus. Às vezes a gente esquece até de orar. Mas basta a primeira fome vir, que a gente chama de novo esse mestre, que ele não sai de perto. Ele nos dá o direito de ficarmos só. Livre-arbítrio. Você não quer não, filho? Tudo bem, mas eu vou estar aqui. Eu sempre vou estar aqui. Né? Então, o milagre dos pães é totalmente esquecido quando a gente está bem. E o que é o milagre desse pão? Né? O que é esse milagre? Kardec, na Gênesis, no capítulo 2, ele vem dizer que Jesus, ele não suspende as leis divinas, ele não veio, tipo assim, acabar com as leis, mas dá conhecimento para nós das suas leis e da sua perfeição. Ele diz assim, os chamados milagres, está lá na Gênesis, são efeitos naturais cuja causa ainda não conhecemos. Então, os milagres são causas naturais. Os milagres em nossa vida são causas naturais. A gente que desconhece a causa. A nossa violação das leis superiores, às vezes, que a gente não bota em xeque nesse momento. Jesus, ele vem com um espírito puro nos ensinar a agir com sintonia, sintonia plena com a lei de Deus. Então, é muito menos importante o fenômeno e é muito mais importante o objetivo educativo. Por que é que Jesus vem nos trazer a multiplicação dos pães? Vem ensinar a gente a ter confiança, ensinar a gente a ter partilha, ensinar a gente a ser solidário, ensinar a gente a crer nesse Pai. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, né, nos destaca, nos lembra que Jesus, ele ensina pelo exemplo e nunca pela imposição. Como este homem perguntou, e as leis, e os castigos? Ele quis ensinar a gente pelo exemplo e nunca dizendo, é assim, faça isso, desse jeito. E aí Emmanuel nos lembra assim, ó, Jesus não veio, jamais impressionava para dominar. Jesus não multiplicou aqueles pães para dominar aquele povo, como fazia o poderio dos romanos. Pelo contrário, Jesus, ele vinha... De rosa, ótimo.
ele vinha esclarecer para libertar. Emmanuel nos lembra isso. Jesus jamais impressionava para dominar, mas esclarecia para libertar. Então, quando o milagre do pão na nossa vida enche os nossos estômagos, a gente não deve nunca perder o contato com esse mestre. Quando diz assim, ó, não quis perder o contato com a multidão, e Jesus, se Jesus não quis perder o contato com a multidão, naquela hora, foi obrigado a descer também. Então, Jesus não queria abandonar aquelas pessoas que estavam saciadas de pão, porque sabia que aquela fome, uma hora, ia bater de novo. A fome de quê? Do pão só? Não. A fome do pão espiritual. Principalmente porque as pessoas iam descobrir, ou a ficha ia cair, que Jesus não veio liderar exércitos para tirarem ele do poderio de Roma. Jesus queria, sim, que o exército nascesse de dentro de si. De cada um deles. Joana de Ângeles, ela nos lembra que a gente padece de fome, de amor, muito mais do que a fome do pão. Claro que a gente sente fome material, faz parte da fisiologia humana. Eu como, né? Tem todo o processo digestivo, cada um pega um pedacinho para satisfazer as minhas necessidades do corpo. Mas muitas vezes eu estou com fome de comida, mas eu estou me sentindo uma pessoa solitária. Estou me sentindo uma pessoa vazia, pessoa sem rumo. E mesmo que eu encha a barriga, ainda vou ficar assim. Então, à luz da pedagogia espírita, aquele povo ali não buscava só alimento, buscava sentido. Oi, Sunaide. Boa noite, desculpa atrapalhar, ou não. É Kelni, ou Kelni colocou aí uns questionamentos na mensagem, não sei se você viu. Kelni. Deixa eu colocar alguns pontos de estudo. Será que compreendeu a mensagem de Jesus ou agiu na ignorância? Em certa passagem do capítulo, Humberto relata que estava com Jesus semblante melancólico. Qual o programa do reino de Deus que Jesus apresentou? E o que significa a multiplicação dos pães e peixes no campo espiritual? Vamos responder no final, pode ser? Já estou pertinho de acabar. Mas a gente vai trazer essas questões. Então, deixa eu ver como é que eu estava. Então, segundo Joana, aquela multidão não buscava só alimento. E mesmo eles estando oprimidos por Roma e com fome, literalmente, eles buscavam sentido, esperança, acolhimento. E Joana diz também que Jesus, ele nutre o corpo para abrir o coração ao ensino da alma. Né? Então, Jesus sabia que aquelas pessoas estavam com fome de alimento físico. Mas Jesus queria, sim, abrir o coração para ensinar a alma deles. Né? Porque a verdadeira multiplicação, e até já respondendo a nossa amiga aí, amiga? Keuni? Não, amigo. Opa, perdão. É que o nome abre, né, para os dois. Isso. Nosso amigo, né? Isso. Então, até para responder ao nosso amigo, né? A verdadeira multiplicação, ela ocorre quando Jesus ali, ele troca, né? Vamos dizer assim, a incredulidade pelo ato da fé, de crer. Quando o medo daquele povo é substituído pela confiança, é uma verdadeira multiplicação. Quando muitas vezes o egoísmo, né, cede lugar à fraternidade. Isso, os pães, o pão pode ser muitas coisas. Né? Multiplicar a confiança, multiplicar a fraternidade, multiplicar o amor. Né? Leon Diniz, no livro do Problema do Ser Discriminador, né, fala que o amor é a alavanca do progresso moral. Jesus, ele sempre colocou como sua espada, como sua bandeira, o amor. O amor ao Pai, acima de tudo, amor ao próximo,
ao próximo estrupiado, ao próximo aleijado, ao próximo que está com lepra, ao próximo mais próximo da gente. Né? Então, essa partilha desse pão rompe a ilusão de várias escassez. A escassez do amor, da fraternidade, né? Do eu estou aqui. E a verdadeira evolução espiritual para nós é isso. É a cooperação, é renunciar ao egoísmo, é uma consciência de que a gente pertence a um núcleo, a um reino de Deus. A gente não está aqui desvalido, sem rumo, não sei para onde eu vou, do ser mais endurecido, né? Leia-se ruim, mal, mais ignorante, aquele que tem os mais ínfimos atos de bondade. Então, verdade que nós somos essas pessoas que estamos ali precisando do pão e estamos ali também podendo multiplicar o pão. Né? Mas, chegando para o final, o que é que essa lição tem a nos ensinar? Né? O que é que esse capítulo aí tem a nos ensinar? Essas passagens com a minha fala e com essas indagações do próprio... Esqueci o nome dele agora. Mas tudo bem. Primeiro, que a consciência substitui a política. Esperavam um Jesus político. Esperavam um Jesus que liderasse exército. Não era esse o propósito. Não foi para isso que ele veio. Contudo, a consciência da gente, onde estão as leis de Deus, né, onde estão as leis de Deus, substitui toda a política. Todo ato político pode se resumir, né, ser substituído, quando eu tenho uma consciência e uma consciência com alto poderio moral. Claro que não é fácil, claro que não é de uma hora para outra, né? Mas a gente poderia sim entender que se eu fosse ser mais consciente, tanto os que estão no poder não iam oprimir os que estão ali oprimidos, e os que estão oprimidos, né, iam sentir em seus opressores uma transformação. A gente pode também aprender que o amor substitui a coerção. Todo mundo queria que Jesus aplicasse, ou, tipo assim, desse a César o que é de César, né? O que ele realmente, com todo o seu poderio, merecia, com toda a sua crueldade para aquele povo. Mas Jesus não. Jesus veio mostrar o amor. O amor por Deus, pelo semelhante, independente da sua casta, da sua opção sexual, da sua opção social. O amor substitui você ser coagido, amedrontado, né? Vamos dizer assim, aniquilado. E a transformação interior substitui a força da lei. É isso aí que Chico Xavier e Irmão X, né, na sua parceria, vieram trazer para a gente. Por isso que a gente precisa se transportar para esses contos, né? E o que é que eu tenho aprendido com Jesus? E eu trouxe umas coisinhas aí. O amor, né, que o maior amor é incondicional. Que sem perdão não vamos longe. Que a vida é mais leve, né, do lado dele, com ele. Que ser humilde e servir são atos de amor. Que é preciso confiar em Deus em todos os momentos, mesmo quando a gente não tem o pão e o peixe. Que a nossa prioridade deve ser o reino de Deus. Prioridade. Não é estar no mundo sem ser do mundo, né? A gente tem essa máxima, eu estou no mundo sem pertencer ao mundo. É muito difícil isso. Ainda no estágio que nós nos encontramos, essa premissa ainda é complexa. Mas eu posso estar no mundo sabendo que eu estou aqui e que eu posso optar, pertencer muito menos a ele. O mundo que a gente está falando é um mundo espiritual, é um mundo material. Eu posso estar no mundo material e querer pertencer muito menos a ele. Estar presa às suas leis, né? Do meu, do comigo o tempo todo. Que é preciso amar o próximo como amo a mim mesmo.
e que a salvação vem pela fé. Aqueles homens que estavam lá, quase morrendo de fome, foram salvos pela fé. Eles tinham fé naquele homem que estava falando. E este homem que estava falando, vamos dizer, era assim com o Pai. Então, resumindo, né? O programa do Senhor, que é o título da nossa historinha, do nosso conto de hoje, não terminou naquele monte. O programa de Jesus não termina naquele monte. Ele continua vivo em cada consciência que escolhe amar, servir e renunciar. Isso não está no texto, tá? Foram algumas breves palavras minhas. O Espiritismo nos esclarece que o reino de Deus não se implanta por decreto. Não dá para abrir a cabeça de vocês e dizer que agora as leis de Deus são elas que vai nos governar. Mas o progresso moral de cada um de nós. Jesus, ele não procurou governar multidões, mas educar espíritos. Né? Ele quis educar dos seus discípulos aos seus seguidores. O verdadeiro discipulado não começa no milagre, naquele milagre. Não foi ali que eu me tornei discípula de Jesus ou nós. Né? Nos milagres que recebemos todos os dias, diuturnamente na nossa vida, o milagre da vida, o milagre do respirar. Não é isso que vai fazer eu ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Né? Eu posso reconhecer que a vida vale, que o ato de respirar vale, que o ato de acordar vale, que a bênção de ter os filhos, a família vale. Mas se eu não tiver uma responsabilidade moral assumida, não é esse mestre que eu quero, é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero chegar aqui e sair melhor, e sair com ele. Se eu não decidir isso, nada resolve. Então é isso que a gente trouxe hoje, né? Então, que sejamos todos reais integrantes do programa do Senhor. É isso que a gente quis compartilhar, eu e o Alberto. Né? E agora eu vou tentar responder aí o nosso amigo trouxe. Então, eu acho que o nosso amigo vai ser em breve um palestrante nosso, se eu não me engano. E que é muito nome na cabeça, mas acho que eu estou começando a ver. Arrepio olhar também, é um dos nossos agora me lembrei de Ranieri Macedo, que eu estava fazendo a listinha. Então, obrigado aí, né, pela paciência de vocês. Então, Keuni, acho que o Malebel realmente não entendeu, não compreendeu a mensagem de Jesus, assim como nós, né? Nós somos eles. Ele não entendeu. E ele não entendeu, e eu acho que também agiu por falta de conhecimento, por ignorância mesmo. Né? A gente, muitas vezes, se põe nessa condição aí, de não entender, porque a gente não conhece. E é muito difícil, né? A gente, às vezes, que fica muito centrado no que vê e no que pega, só acredito no que eu vejo e no que eu pego, creio pela fé, pelo simples ato de, por exemplo, eu sei que se eu me jogar do 5º andar, posso morrer, com certeza eu vou morrer. Se eu não morrer, eu vou quebrar alguma coisa, que a lei da gravidade não está aqui, mas ela existe. Então, além da fé, né? Meu entendimento. Óbvio que aqueles homens tinham pouco caminhar de entendimento, mas e nós, que também ainda duvidamos do Mestre Jesus, que lemos tanto, temos tanta teoria, né? Talvez a prática está em desconsonância. Então, eu acredito sim que o nosso amigo, ele agiu por falta de conhecimento mesmo. Não entendeu a mensagem do mestre, como muitos de nós ainda não entendemos, né? E aí ele diz assim, em certa passagem do capítulo, Jesus estava com um semblante melancólico. Por que será, né? Eu também fiquei pensando, será que Jesus estava melancólico porque até ele achava que não ia dar o pão e o peixe? Óbvio que ele sabia. Óbvio que ele sabia. Talvez o melancólico foi porque ele sabia que ali no meio tinha outros tantos Malebel que não entenderiam a sua mensagem. Não entenderia que não é o fenômeno do milagre pelo fenômeno, e sim pela magnitude do reino de Deus que ele estava ali anunciando, né? E o programa, né, que Jesus veio nos apresentar, não foi um programa sem
início, meio e fim, sem objetivo específico, sem negócio de professor, sem metodologia. Pelo contrário, Jesus, ele sabia exatamente os passos que ele precisava dar para que a gente entrasse nesse programa. O programa de uma transformação moral, né? O programa do reino de Deus, esse programa de transformação moral de cada um de nós, né? E no campo espiritual, essa multiplicação, que às vezes a gente não entende, ao meu ver, né? Me ajude aí, é quando a gente não consegue, como eu falei, ver sair do que está escrito. Jesus multiplicou. Por que que hoje a gente tem que sair daqui com essa ideia de que pão eu tenho que repartir? O maior milagre que Jesus fez ali não foi da multiplicação só dos pães. O que Jesus queria mesmo era uma transformação, como eu falei, do egoísmo em solidariedade, da indiferença em cuidado, né? Jesus queria ali uma multidão, vamos dizer assim, dispersa, envolvida numa fraternidade espiritual, dividindo coisas que a gente divide sem e multiplica o tempo inteiro. Tipo assim, tá tão fácil de eu multiplicar o amor, o serviço. Então, a gente pode escolher o pão que eu quero multiplicar, o pão que nunca vai faltar, né? E para mim o maior pão que Jesus podia nos dar de multiplicar era a paz dentro de nós inicialmente. Não sei se eu respondi ao meu amigo, né? Mas espero que sim. E se alguém quiser falar alguma coisa. Eu quero. Fique à vontade. Oi, boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite, Elvira. É muito bom participar desse estudo, o convite recebido. Eu gostaria de dar meu agradecimento. E eu gostaria de contribuir com algumas coisas desse estudo. Quando a gente vai estudar Jesus, nós precisamos, antes de mais nada, entender o que é que ele quis dizer na época dele. Por quê? Porque as palavras que ele coloca e são traduzidas para a gente no Evangelho, muitas vezes a gente traduz com o entendimento de hoje e a gente comete um erro chamado anacronismo, que é ter o entendimento de hoje de algo que aconteceu no passado. Por exemplo, Jesus usou aí, Humberto de Campos, desculpe, usou aí a passagem de Jesus da multiplicação de pães e peixes. Por que Jesus usou multiplicação de pães e peixes? Qual o significado do pão para os judeus e do peixe para os judeus? Para a gente, tem um significado, mas na época de Jesus tinha outro significado, mais profundo. E Jesus estava falando para um povo ignorante, analfabeto, que não entendia nada e era conduzido pelos sacerdotes, que eram os únicos que tinham acesso à leitura e ao estudo no Sinédrio. Então, quando os sacerdotes manipulavam o povo porque sabiam a Torá profundamente, de có e salteado, o povo não tinha como se contrapor porque não conhecia a Torá. Jesus, então, para evitar isso, ele usa os símbolos que eram comuns naquela época entre aqueles que não tinham conhecimento, cultura, que eram as histórias. Por isso que ele usa as parábolas. E dentro dessas histórias, ele usa o conhecimento e a tradição judaica, que é herdada pelo cristianismo. E dentro da tradição judaica, o pão tem uma finalidade. O pão tem um simbolismo. E o peixe também. Só que Jesus estava falando não para os homens do mundo, mas para os homens do Espírito. Ninguém entendeu nada, nem aqueles que comeram pão. Aliás, nem os próprios apóstolos. Porque depois Jesus vai instruí-los ao longo do seu apostolado, explicando as coisas que ele veio trazer. E vejam que o interessante do estudo da noite de hoje que foi trazido. Começa lá em cima a multiplicação de pães e peixes, depois Jesus fica melancólico. Melancólico por quê? A Elvira colocou. Por que Jesus estava explicando sobre o reino de Deus e ficou triste? E logo depois tem um homem que estava praticando aquilo que era ensinado para os judeus, que viria o Messias, lá em Daniel, lá em Elias. Os profetas antigos
falavam da vinda de um Messias para libertar o povo de Israel, mas ele esperava um Messias guerreiro, não era o Messias Jesus, esse pacificador. E esse representante do Sinédrio reconhece inicialmente, nas palavras de Jesus, esse Messias, e depois se decepciona porque a proposta dele não é nada do que ele esperava. E aí, nessa passagem de Humberto de Campos, nós temos o programa do Reino de Deus, que Elvira leu. Se vocês observarem aí no estudo, quem lê o livro, vai observar que lá no início, quando ele começa a conversar com Malebel, Malebel pergunta e ele dá as respostas do que é o reino de Deus. Ele vai explicando aí direitinho. É obrigação e trabalho para todos, melhorar os piores, instruir os ignorantes, ajudar os maus, aparar os mais pobres. Então ele vai dando todo o caminho sobre o que é o reino de Deus nessas passagens. E aí nós vamos ficar com a pergunta que muita gente não compreende, o que Jesus quis mostrar para a gente na cruz. Muita gente olha Jesus pregado na cruz até hoje. O que é que Jesus quis nos ensinar com a cruz? Que começou com a multiplicação de pães e peixes. Aliás, começou com as bodas de Caná, quando Jesus faz o seu primeiro dito, entre aqueles que não conhecem, milagre, que nós sabemos que não é milagre. Aí depois ele passa todo o apostolado dele e finaliza com a cruz. O que Jesus quis demonstrar com a cruz? Foi sofrimento, como tu entende? Ou foi aquilo que as nossas religiões co-irmãs dizem? Ele veio salvar-nos do pecado, veio salvar o mundo do pecado, né? Mas o que Jesus quis demonstrar com a cruz? Eu deixo para vocês meditarem sobre isso, porque o estudo de hoje é um início importantíssimo. Compreender o que é o Evangelho, compreender essa passagem a fundo. Quando nós vamos estudar esses livros de Humberto de Campos e estudar Jesus, nós temos que estudar a época dele. Vejam, vou falar para vocês sinteticamente para passar, para não tomar tempo, porque senão vou tomar prolixo, não é o objetivo. O pão para os judeus tem importância enorme. Porque quando Moisés tira os judeus do Egito, ele não entra na Terra Prometida. Porque antes dele entrar na Terra Prometida, ele bate com a varinha na pedra, não sei se vocês lembram, o povo estava passando fome e sede. E os anciãos estavam perguntando para Moisés por que ele não conversava com Deus e Deus não os ouvia. Ele bate na pedra para jorrar água. Como ele bate na pedra, isso está escrito no Evangelho. Ele bate na pedra, Deus diz, tu não confiaste em mim, não acreditaste naquilo que eu te falei. Tu não entrarás na terra prometida. E jorra do céu maná, que é o pão. E jorra também da pedra água para alimentar o povo. Então o pão tem um simbolismo enorme para os judeus. Por quê? Porque esse pão que os judeus comem, o pão ázimo, ele é o alimento, além de ser alimento, ele é a sustentação da vida do homem por Deus. E é a dependência sagrada do homem para com Deus. É a religação do homem para com Deus. Então, Deus não desamparou o seu povo escolhido, na hora da necessidade. E o peixe, ele tem um simbolismo enorme também, porque ele é o sinal da fecundidade, da proteção e da espiritualidade. Quando Jesus faz a multiplicação de pães e peixes, ele está dizendo assim, lembra da minha aliança com vocês, quando eu tirei vocês do deserto? Lembra da nossa ligação com Deus através da espiritualidade? O judeu não fala o nome de Deus, ele fala Deus, não pronuncia o nome de Deus, pronuncia duas, é D-U-S, porque eles acham que Deus é tão perfeito que não permite, não é possível para ele, para o ser homem imperfeito, se aproximar de Deus e ser digno de chamar, de pronunciar o nome dele. Então, essas duas ligações, Jesus tenta trazer para o povo que é analfabeto, faminto, estava ali estropiado, estava ali necessitado, espoliado. Então ele diz, lembrem-se da minha primeira aliança, que foi feita com Moisés. Lembrem-se agora da espiritualidade. E eu estou trazendo para vocês a lembrança do que está na Torá, no Velho Testamento, porque os judeus não
considera um Novo Testamento. O Novo Testamento é para nós. Então, ele vai fazendo menção à tradição do povo. E aí ele alimenta o povo, mas com o intuito de lembrá-los espiritualmente do que havia acontecido. Isso é uma coisa importante. Por isso que Humberto vem destrinchando e lá no final ele faz a lembrança. É isso, gente. Muito obrigado. Desculpe ter... Irmãos, nós temos só 2 minutinhos que a nossa reunião vai encerrar. Né? Tem o senhor Agenor aí que levantou a mão, deixa ele colocar aí. Mas antes de mais nada, que eu não sei se vai dar tempo, agradecer a Elvira, a Alberto, a Kelly também pela contribuição do estudo da noite e ver o que o senhor Agenor tem para dizer e seu Mário e a prece final. Porque nosso estudo é até às 8 e eu geralmente botei um tempinho a mais. Eu sei que daqui a pouco ele pode fechar. Senhor Agenor? Olha, eu ia me estender um pouco mais, mas vou obedecer o horário de vocês, porque riquíssimo a noite de hoje. A exposição que a gente foi nos trazida, muito rica. Kelly deu uma informação muito pertinente dentro daquilo que eu vi apresentou, muito bem apresentado, por sinal. E aí a gente chega aqui o seguinte, são aspectos que seriam relevantes, mas a gente não vai ter tempo para conversar sobre essa proposta da noite de hoje, e que a gente diz o seguinte, tudo é um simbolismo. Kelvin trouxe aqui uma leitura muito boa. Tudo é um simbolismo. O próprio pão, uma festa, a chamada Pão Asno, a festa da libertação do povo judeu do Egito, eles celebram com o pão, e aí tornou-se coisa sagrada para os judeus. Mas interessante, para ser breve, a gente vê que o regime que Jesus traz para o reino não poderia jamais agradar a Malebel, né? Malebel, porque ele, como co-participante da elite da época, não tinha, como está aqui no texto, eu sublinhei, ele tem a compreensão, né, dessa fiscalização desse regime. Então, quem vai fiscalizar o regime? A compreensão da responsabilidade de cada um de nós. Então, ele diz, Senhor, tudo isso é estranho. Desejarás dizer que o reino diferente presidirá de palácio, exército, prisões, impostos e castigos? Sim. Aí o que é que a gente vê com tudo isso? Ele sai insatisfeito junto com a turma dele, né? De poder aquisitivo, pessoas bem aquinhoadas, diferentes. Então, para sintetizar do meu ponto de vista, essa multiplicação de pães, multiplicação de peixe, a 12 cestos, tudo está atrelado às 12 tribos de Judá, essa sobra. E essa multiplicação dos pães é o pão, eu sou o verbo. E Jesus trouxe a mensagem do Torá, mas eles não compreenderam, ignorante, como eu disse nesse momento, um povo ignorante, que Jesus tinha que fazer analogia, narrativas, com historinha, para que entrasse no coração e na mente de cada um. Então, o que é que Jesus estava envolvendo nesse regime? O bem-estar social. E quando Jesus estava melancólico, é que ele diz, eu estou falando tudo isso para o vento. Porque até hoje, no século XXI, a sua mensagem é incompreendida, esquecida, e a gente ainda não compreendeu que ele quer dizer que o novo regime é um regime que todos tenham a distribuição de renda igualitária. Então, isso que a gente traz para o dia de hoje, e não se acontece. É como se Jesus estivesse de novo conversando naquele monte com hoje, se ele viesse. E aí, Kelvin, eu entendo que ele morreu na cruz, é porque ele era um revolucionário. Ele era um homem que foi de encontro ao sistema da época, e se tivesse aqui hoje, morreria do mesmo jeito. Essa é a minha opinião. Muito obrigado. Poderia estender mais, mas o tempo não permite. Obrigada, Genô. Obrigado, Kelly. E estudo é isso aí mesmo, é essa troca. A gente vai adicionando, né, coisas e
e quem sabe a gente chega lá melhor, né? Gratidão aí, passa para aí para Sumai. Gratidão a todos. Alberto, obrigada aí pela parceria. Seu Mário. Foi muito bom a estreia, não foi? Foi lindo, foi joia, foi muito satisfatório. E para fecharmos com chave de ouro a nossa reunião de hoje, gostaríamos de convidar uma pessoa, que se deu prazer, para proferir a prece. Alguém? Vamos lá. Luz, neste momento, eu te agradecer pela mais essa oportunidade do aprendizado e que esta luz fique vibrante em nossos corações, em nossa consciência. Que a paz e o amor sejam constantes na caminhada de todos nós, por hoje, amanhã e sempre. Assim seja.